Meus irmãos, graça e paz, excelente dia na presença do Senhor, cheio da glória e da presença desse Deus maravilhoso, digno do nosso louvor, da nossa adoração, e um Deus que nos dá a oportunidade, mais uma vez, podermos olhar as tuas escrituras e trazer ensinamento para as nossas vidas. Estamos aí maratonando, né, o livro de Crônicas, segunda Crônicas. Estamos indo já pro finalzinho. Mas nesse capítulo 35, que é o nosso capítulo de hoje, nós vamos ver então Josias mais uma vez. Lembrando que ele começou a fazer uma restauração, começou a trabalhar com o povo, o livro da lei foi achado, ele se comove com aquilo, ele fica alarmado, porque com certeza ele vai dizer: Deus deve estar muito bravo, muito chateado, a ira de Deus deve estar contra nós, porque nós não temos obedecido a sua palavra e os nossos antepassados também não. Mostrava, né, como eu comentei, que mostrava que não havia os pais não haviam ensinado os filhos, ao ponto de que o livro da lei, a Bíblia, havia sido perdido entre os entulhos, entre as coisas lá no mocherifário, guardado lá bonitinho. Então vamos mexer, vamos limpar e se acha ela. Então ele começa a fazer uma reforma muito linda, muito realmente abençoada. No capítulo 35 nós vemos que ele continua tudo isso, né? Porque até então a celebração da Páscoa havia se perdido, ou os que comemoravam de qualquer jeito. Ele vem e restaura a Páscoa. E não é simplesmente o fato de mandar o povo celebrar a Páscoa, não é simplesmente criar uma ordem, mas ele dá condições para que a Páscoa pudesse ser celebrada da melhor forma possível, da maneira correta, não simplesmente da melhor forma, mas de uma maneira correta. Então ele instrui os seus líderes, ele instrui os sacerdotes, ele coloca tudo em ordem de novo e depois ele manda para que celebrem a Páscoa. Só que ele também não simplesmente ordena, mas ele dá condições para isso, para que o povo possa. Então a gente começa a ver algo realmente diferente, algo excepcional, algo lindo que ele faz, algo lindo ali que ele trabalha, né, a qual o Senhor estava trabalhando no coração dele e ele agora também trabalha no coração do povo. Quando nós vemos a partir do versículo 20, nós vemos que a história um pouco muda. Alguns vão dizer que Josias foi rebelde, mas diante da situação, como um líder, você sempre vai tentar proteger o teu povo. E Deus havia prometido a esse povo que esse povo seria castigado. Então nós vemos aqui, né, esse rei aí chamado Neco, né, e ele vem então para guerrear. Ele vem então para cumprindo, né, o próprio Neco vai dizer: estou cumprindo uma ordem de Deus, e vira para Josias e fala assim: será que você vai se opor a Deus? E fica aquela situação de qual é a vontade de Deus. Às vezes a vontade de Deus é algo que precisa ser perseguido a cada instante. Precisamos a cada dia estar afinando a nossa audição, o nosso sentir de Deus, porque eu não creio que Josias aqui ele simplesmente se opõe a Deus, mas era uma questão de um instinto de defesa. Onde eu acho, creio que ele possa ter falhado, e isso que eu tiro como lição para nós, é que o texto não diz que ele vai consultar alguém. O texto não diz que ele vai orar, o texto não diz que ele vai buscar ao Senhor. Ali, no calor da emoção, ele toma a decisão de se opor. Não, vocês não vão fazer isso com o meu povo, vocês não vão passar por aqui. Então ele se opõe. Então eu creio que a intenção do coração, né, era boa, mas qual foi a motivação? A motivação de simplesmente defender o povo, não justifica. Porque o povo não é nosso, as ovelhas não são nossas, a igreja não é nossa, a igreja é do Senhor. E quem cuida dela é o Senhor. Então, quando existe qualquer tipo de situação, qualquer tipo de questão, o que nós precisamos fazer é consultar ao Senhor. É realmente buscar o Senhor e entender: Senhor, qual é a tua vontade? Buscar na sua palavra, buscar de conselheiros que temem ao Senhor, para que possam realmente nos instruir, para que não venha acontecer conosco o que aconteceu com Josias, de estar se opondo àquilo que Deus iria fazer, se opondo àquilo que Deus havia determinado. Então, creio que para o nosso momento, para os nossos dias, eu creio que essa é a questão, de realmente estarmos buscando ao Senhor a cada dia, aprendendo a ouvir mais do Senhor, aprendendo a ouvir da Sua palavra, daquilo que Ele tem para nos dizer, para que não venhamos em qualquer momento que de repente o Senhor venha
com castigo, que o Senhor venha com disciplina sobre qualquer pessoa. E nós possamos até mesmo dizer, não, Deus não está nisso. Já ouviu isso? Alguém dizer, ou alguém diz que está passando por problema, alguém diz que está passando por dificuldade, e a gente diz, olha, é castigo de Deus. Ou quando de repente, né, alguém tira a própria vida, fala, esse não vai para o céu, mas quem disse isso? Quem disse isso? Então precisamos tomar cuidado, como emitimos um conselho, de dizer que a pessoa está passando por problema e ela precisa, o que ela precisa é orar mais. Mas quem diz que ela não está orando? De repente pode ser um tempo de Deus sobre a vida dele. Um tempo de ensinamento, um tempo até mesmo de disciplina, um tempo de correção ou um tempo de ensino. Nós não sabemos. Então não podemos se opor àquilo que Deus está fazendo. Pelo contrário, precisamos somar aquilo que Deus está fazendo. E para isso nós vamos fazer isso através de orações, buscando ao Senhor, afinando, né, a cada dia, limpando os nossos ouvidos através da oração, limpando os nossos ouvidos através dos nossos devocionais, através da leitura bíblica, e precisamos ter. Não podemos, de forma alguma, irmãos, caminhar essa jornada sozinho. Precisamos de pessoas a qual nós possamos buscar conselho, de pessoas a qual possa trazer sobre nós uma palavra de Deus. Que Deus abençoe a vida de todos e que possamos sempre estar ouvindo o querer do Senhor. Beijo no coração, fique com Deus.